Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe esse dia e que Deus abençoe a sua vida. Nós voltamos aí com o nosso estudo, o desafio de ler a Bíblia em um ano. Vamos prosseguir nesta segunda-feira e eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar lá, em o nome do Senhor Jesus. Vamos lá ao capítulo 16, 17 e 18 de Ezequiel. Deus abençoa aqui o seu entendimento, que Deus te dê visão e sabedoria através da palavra de Deus. O capítulo 16, ele começa assim. Eu quero ler para você, porque assim que começa o capítulo 16 de Ezequiel, diz assim as escrituras sagradas, olha só. Tá aqui, Ezequiel, a alegoria de Jerusalém infiel. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, conforme Jerusalém, com suas práticas detestáveis. As práticas do povo de Jerusalém eram práticas detestáveis. O propósito aqui do capítulo 16 é retratar a infidelidade de Jerusalém, e ela é retratada através de uma parábola descrevendo a cidade como esposa infiel que trai o amor e os cuidados de Deus. Então, o capítulo 16, ele é um capítulo muito longo e vai detalhando aqui a esposa infiel que representa a história de Jerusalém em vários momentos. Deus chama Jerusalém de sua esposa. Agora fica de uma forma mais evidente o pecado desta nação, o pecado desta cidade. Deus compara aqui com uma mulher adúltera e uma mulher infiel, que abandonou o Senhor, o amor e o cuidado de Deus, apesar de toda a bondade e de todos os benefícios que o Senhor o entregou. Então ele deixa aqui, ela deixa o Senhor para adorar outros ídolos. Deus cuidou dessa cidade, Deus adornou com beleza. Então, olha só, né? Com coisas finas, joias finas, e adornou ela de beleza. No verso 7 fica claro aqui que apesar de todo o cuidado de Jerusalém, ela deixou este relacionamento, tornando-se infiel, prostituindo com outros deuses e nações. Ela recebeu amor, carinho, cuidado, tudo que é de bom, mas ela virou as costas. Do verso 15 ao verso 22, o que Deus entregou para Jerusalém. Tá aqui, ela oferece aos ídolos, tudo que Deus entregou, ela ofereceu aos ídolos, e a práticas abomináveis, atraindo a ira divina. Deus abençoa e o Deus coloca na vida dela, abençoando ela. Entrega aos ídolos, você vê que Deus cuidou, Deus abençoou e ela entregou aos ídolos. Ela virou as costas para a presença de Deus. Então, essa nação, ela será, a punição será severa comparada às suas irmãs, e prometendo uma restauração após o julgamento. Então, ela está virando as costas, Deus está prometendo aqui uma restauração após o julgamento. Olha o verso 60. Olha só o verso 60 do capítulo 16, que é muito longo, que diz assim, ó. Olha só, verso 60. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância. E com você estabelecerei uma aliança eterna. Deus está lembrando aqui da aliança. Fiz uma aliança eterna. Por isso que Deus ele promete a restauração. Então você se lembrará dos seus caminhos
e se envergonhará quando receber suas irmãs, e a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, não porém com base em minha aliança com você. Por isso, estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer propriação em seu favor, tudo o que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará, e jamais voltará a abrir a sua boca por causa da sua humilhação. Palavra do soberano de Israel. Então ele vai restaurar, sim, mas vai fazê-la lembrar de todos os seus pecados. Aqui, o capítulo 17, ele usa uma parábola aqui para ilustrar a infidelidade de Judá e a aliança que Zedequias quebrou com a Babilônia, né? E anuncia que sim, a queda do reino, mas também prevê uma restauração futura. Duas águias e uma videira. Então, onde a primeira águia representa aqui o rei da Babilônia, que levou Joaquim e seus nobres de Jerusalém para a Babilônia, ou seja, até Ezequiel foi nessa primeira remessa, foi para o cativeiro. A videira é Zedequias, que deixa Zedequias fica ali cuidando de Jerusalém, mas sobre a proteção da Babilônia. O verso 7 descreve aqui que, no entanto, esta videira é o rei Zedequias, que se voltou para outra águia, né? Faraó, o Egito, buscando ajuda e quebrando aliança com a Babilônia. Então, explicando aqui que Zedequias quebrou aliança com a Babilônia ao buscar ajuda no Egito e que ele será julgado por isso, resultando a queda de Jerusalém e o seu exílio, né, da nação. Então o capítulo termina com a promessa também de esperança. Olha o capítulo 17, no versículo 24, diz assim, ó. Olha só, capítulo 17, no versículo, isso mesmo, tá aqui, ó. Todas, 24, todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alta a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Amém? Esse é o nosso Deus. Vamos então aqui para o capítulo 18. O propósito é afirmar a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus e efetuar aqui a ideia que os filhos não são punidos pelos pecados dos pais. Então, eles falaram que Deus era mau, porque como que pode? Ó Deus, os nossos pais erraram e nós que temos que pagar o erro? Então a resposta aqui direta de uma queixa do povo, de que Deus era injusto, porque eles estavam dizendo que Deus estava castigando ele devido ao pecado dos pais. Mas quando a pessoa, de fato, de verdade, o pastor, os pais influenciam, sim, mas quando a pessoa ela tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, a maldição é quebrada. A maldição, sim, é quebrada. Então eles estavam falando acerca disso, do pecado dos pais. Do verso 3 ao verso 4, diz assim a palavra do nosso Deus. Deixa eu ler aqui o 2. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos embotam? Assim que eles estavam falando. Eu juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pai como filho me pertence. Aquele que pecar é que morrerá. Amém? Suponhamos que haja um justo que fez o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel.
Ele não contamina a mulher do próximo. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com a mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime ninguém, antes devolve o que tomou como garantia. Amém? No empréstimo, não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos. Então aqui essa tese ela é quebrada. Cada um vai responder pelas suas próprias ações, né? Então tá aqui, os pais pecaram, vocês também vão pecar. Não. Então aqui é um exemplo claro disso tudo. Ele promete aqui a restauração também de um filho que vive no pecado e o filho que se arrepende e que vive justamente. Então Deus declara aqui que os justos viverá e os pecadores morrerá. Então o capítulo termina com um forte apelo de arrependimento, que Deus ele manda marcar aquele que é fiel. E você sabe que o fiel ele tem a marca de Deus, a marca da promessa. Então, quando a pessoa ela se arrepende, ela passa a ser uma nova criatura. Deus limpou, Deus purificou ela de todo pecado. Então, isso que a pessoa ela tem que entender. Então, Deus ele chama também hoje todos para o arrependimento, para uma vida certa de retidão. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Essa semana aí nós vamos remir o tempo. Tudo indica, amanhã o que é certo eu vou ler mais 3 capítulos, mas vamos fazer de tudo para dar um passo a mais para a gente ler 6 capítulos amanhã, tá certo? Mas o que é certo é ler 3, mas essa é a nossa fé, de ler 6 amanhã no nome do Senhor Jesus. Eu te desejo um maravilhoso dia, estamos no propósito do jejum de Daniel, estamos também no desafio da cadeira vazia, então eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer nesse mês de novembro. E eu desejo um mês muito abençoado para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida e se amanhã o nosso Deus permitir, nós vamos estar aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, falando acerca das coisas de Deus. Deus abençoe a todos e até mais.